Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulos 22, 23 e 24, os capítulos finais. Capítulo 22, a gente vai observar a conspiração, para prender Jesus, para matar Jesus. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamado Páscoa, E os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas Iscariotes, chamado que era de Iscariotes, Judas Iscariotes, um dos 12, era um dos 12 lá com Jesus. Jesus se dirigiu aos sacerdotes e oficiais da guarda e do templo, tratou com eles como poderia entregar Jesus. E a proposta alegou aos religiosos, E Judas consentiu e ficou esperando a oportunidade para entregar e prometeram dinheiro a ele, 30 moedas de prata, conforme a gente sabe, E aí, chegou finalmente o dia dos pães sem fermento. É um dia da Páscoa, É uma refeição específica que se iniciava no pôr do sol no dia 14 de Nissan, E semana que se seguia a refeição da Páscoa, chamada Seder. A primeira refeição da Páscoa chamada Seder, tá? E aí, Jesus fala, finalmente chegou o dia dos pães sem fermento. Jesus enviou Pedro e João dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa. Onde quer que preparemos? E Jesus respondeu, ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa e ele entrar e digam ao dono da casa, meu mestre pergunta onde é o salão de hóspedes ao qual poderia comer a Páscoa com meu discípulo. Ele mostrará. E assim aconteceu, E assim aconteceu. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram sobre a mesa. Ele disse, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois lhe digo que não comereis dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Pegou um cálice, deu graça a Deus e disse, tomem isso e partilhem com os outros. Pois ele digo que não bebereis outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomou o pão, deu graça e partiu, dizendo assim, isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. É uma ordenança, A ceia é uma ordenança. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramando em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como está determinado, mas ai daquele que trair. Começaram a perguntar em si qual daquele seria ele, E Jesus vai falar, vocês têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Eu lhes designo um reino assim como meu Pai o designou a mim. E aí vai entrar aquela questão de Pedro, Irmãos, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você para que sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Então ele está dizendo que Pedro ainda não estava convertido. Detalhe, Pedro não estava ainda convertido. Pedro vai ser restaurado depois da negação, Pedro vai aparecer nos relatos anteriores, tu me amas mais que isso? Pergunta 3 vezes, porque 3 vezes foram negações, E Pedro vai falar, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Aí Jesus vai responder, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje 3 vezes você me negará, que me conhece. E partindo dali, Jesus vai para o Monte das Oliveiras. Esse relato de Lucas, a gente tem que entender que não há contradição com os outros dois, mas apenas alguns detalhes diferentes, Esse relato de Lucas aqui, é interessante que vai aparecer aqui Jesus tendo no Monte das Oliveiras suando sangue, pelo da hematidrose, Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e seus discípulos seguiram, chegando ao lugar e disse, orem para que vocês não caem em tentação. Se afastou deles uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar, Pai, se queres, afaste de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus está orando ao Pai, porque ele se esvaziou da glória dele. Ele se esvaziou da glória. Angustiado, orou ainda mais intensamente, o suor era como gotas de sangue que caíam ao chão. Meu irmão, minha irmã, não tem como a gente imaginar sequer como é isso. Hematidrose é um fenômeno físico que é de um profundo abatimento moral, na qual os músculos da pele, os músculos
na pele, eles são tão contraídos diante da angústia tão grande, do abatimento tão grande, que esmagam os vasos sanguíneos embaixo da pele, na derme. Abaixo da derme é a tela subcutânea. Embaixo da derme, e esmaga, e esses vasos sanguíneos estavam sendo esmagados e brotavam na pele e pingavam no chão. É o chamado suar sangue, né? Hematidrose. É um pavor, você imagina. Dá pra gente imaginar que Jesus vem sofrendo essa angústia desde sempre, vem sabendo que ia sofrer isso desde sempre, confiando sempre na oração do Pai. E aqui no Monte das Oliveiras, ele está literalmente suando sangue por causa do pecado da humanidade. Ele aqui está sentindo o peso do pecado da humanidade. A angústia que o pecado traz, a angústia que a decadência do pecado traz, meu irmão. A gente tem que louvar a Deus e agradecer muito, porque não tem como imaginar, né? E aí, voltou e encontrou eles dormindo de novo. Levante-se e olhe para que vocês não caem em tentação, porque o peso espiritual era tão grande ali era uma batalha espiritual terrível, tão grande, que os discípulos não conseguiram ficar acordados, mas Jesus estava orando intensamente, porque estava sobre ele o peso do pecado da humanidade inteira. Enquanto ainda falava, chegou Judas com uma multidão. Judas era um dos 12, né, com uma multidão. Beijou Jesus e Jesus fala assim: Judas, com um beijo você está traindo o filho do homem? Perguntou ele. Ao verem que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu Pedro, né, feriu o servo, um sacerdote Malco, decepou a orelha dele. Jesus, porém, disse: basta, tocando na orelha do homem, ele o curou. Fez outro milagre ali ainda, né? E aí Jesus é preso. Pedro que vai negar Jesus. Prendendo, levaram para o pátio da casa do sumo sacerdote. Pedro seguia a distância, mas acenderam um fogo no meio do pátio e assentaram ao redor dele. Pedro sentou-se com ele. Uma criada viu sentado ali à luz do fogo, olhou para ele e disse: este homem estava com ele. Mas negou: não, mulher, não conheço. Pouco depois o homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou eu, não sou. Respondeu Pedro. Cerca de uma hora mais tarde, outro também afirmou: este certamente estava com ele, pois é Galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ainda quando o galo cantou. Aqui não é o galo, como a gente já viu anteriormente, é chamado gacilinho, o galicinho. É um tipo de trombeta que toca na troca de vigília, tá? Gacilinho. O gacilinho toca, se assemelha ao som de um galo cantando, tá? E aí o Senhor voltou seu olho diretamente para Pedro. Pedro então se levou e chorou amargamente. Pedro nega Jesus 3 vezes. E 3 vezes Jesus pergunta: Pedro, tu me amas mais que os outros? Pedro, tu me amas? Me ama? Apacenta minhas ovelhas, porque foi 3 vezes foi negado e foi perguntado isso 3 vezes. É uma forma de restauração, que Jesus restaurou Pedro. Meu irmão, minha irmã, ao Jesus nos aceitar, ele nos restaura. Nós continuamos pecadores, mas somos justificados, não somos justos. Somos justificados. O meu justo virá pela fé, que a interpretação não é justo. Que o meu justificado virá pela fé. Porque uma vez você justificado, tendo se convertido, você vai viver pela fé, porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Tá? E aí os soldados vão zombar de Jesus, fazem coroadista e batem em Jesus. É uma coisa violentíssima, né? Jesus vai comparecer diante de Pilatos e Herodes. Ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes sacerdotes quanto os mestres da lei. Jesus foram levados perante a eles. Se você é o Cristo, diga-nos. Jesus respondeu: se eu vos disser, não crerei em mim. E se eu vos perguntar, não me responderei. Mas agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita de Todo-Poderoso. Então perguntaram: você é o Filho de Deus? Vocês estão dizendo que eu sou. Respondeu ele. E disseram: então, por que precisamos mais testemunha? Acabamos de ouvir nos próprios lábios dele a confissão, né? E aí a Assembleia toda levantou-se, levou para Pilatos, né? Começaram a acusá-lo. Esse homem está subvertendo a nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e declara que é o próprio Cristo um rei.
Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? E Jesus nunca disse que ele era rei dos judeus. Aí Jesus responde: tu o dizes. Então Pilatos disse ao chefe sacerdote: não encontro nenhum motivo para acusar esse homem. E aí Pilatos ouviu dizer que Jesus era galileu. E quando ficou sabendo que ele era galileu e era da jurisdição de Herodes, ele enviou para Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque há muito tempo queria vê-lo, pelo que ouvia falar dele, e esperava realizar algum milagre. Né? Na verdade, Herodes estava interessado no milagre que Jesus poderia fazer, segundo o interesse do próprio Herodes. Né? É aquela questão: Jesus faz um milagre na sua vida, o que você vai fazer com o milagre que ele fez na sua vida? Né? E aí, Herodes interrogou, fez muitas perguntas, Jesus não lhe deu resposta. E aí devolveram para Pilatos. Eu examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para a acusação que vocês fazem, nem Herodes, pois ele mandou de volta para nós. E aí, eles gritaram: acaba com eles, solta os Barrabás, né? Que ia soltar, porque era costume de soltar um prisioneiro. E pediram Barrabás e disse: crucifica-o, crucifica-o. A morte por crucificação, era uma coisa aplicada naqueles tempos, era uma forma de morte romana naquela época, né? E aí, levaram Jesus, agarraram Jesus de forma violenta, né? Levaram Jesus, agarraram Simão de Cirene, colocaram a cruz nas costas de Simão, carregou, fazendo carregá-lo até atrás de Jesus, porque senão Jesus não chegaria no Gólgota, né? E um grande número de pessoas o seguiam, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus, então, voltou-se de céu e disse: filhos de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmos, por seus filhos e por seus filhos. Pois chegará a hora que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão: as montanhas caiam sobre nós, as colinas cubram, pois se fazem isso a uma árvore verde, que acontecerá quando ela estiver seca. Tá? Se referindo ao próprio Jesus aqui, né? E aí chegou lá no lugar chamado Caveira, né? Crucificaram com os criminosos, um à direita e outro à esquerda. Jesus disse: Pai, falando para os que estavam crucificando, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então dividiram a roupa dele, tiraram sorte, né? Jesus ainda pediu perdão por eles, perdoou aqueles, né? O povo ficou observando, as autoridades ridicularizavam. Jesus está sendo ridicularizado, né? Salvou os outros, diziam: salva-se a si mesmo, é o Cristo de Deus, o escolhido, né? Ofereceram vinagre a ele, mas ele não quis. Se você é rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição em cima dele, lá escrito assim: este é Jesus, rei dos judeus. Não é o Cristo, salve-se a si mesmo. Um dos criminosos perguntou. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estamos sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos justamente, pois estamos recebendo o que nosso ato merece, mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o ladrão aqui creu. Jesus respondeu: te garanto, hoje estarás comigo no paraíso. Não tem uma vírgula aqui. Hoje, digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Está errado, na interpretação errada. Está dizendo na coisa imediata: hoje estarás comigo no paraíso. E é interessante a gente observar que nos outros relatos para trás não tem esse relato do ladrão. Nos outros dois evangelhos sinóticos não tem esse relato desse ladrão aqui. É porque no processo aqui nesse processo o ladrão se arrependeu. Anteriormente não, aqui está sendo narrado o arrependimento do ladrão. Né? É interessante que quando estarás comigo no paraíso, na Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, essa palavra designava um tipo de jardim, né? Mas no Novo Testamento, usado somente aqui em 2 Coríntios 12, 14, 12, 4 e Apocalipse 2,7 refere-se a um lugar de bem-aventurança, de repouso entre a morte e a ressurreição. Precisa entender isso. Então, aqui, paraíso está se referindo a um lugar de descanso, né? Um lugar de bem-aventurança. E aí, já era quase meio-dia e as trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde, né? Meio-dia, hora 6, 3 horas da tarde, era hora nona no calendário deles lá, né? O véu do santuário rasgou-se ao meio,
cima a baixo, ou seja, agora a gente tem livre acesso ao Santo dos Santos, porque Jesus é nosso intercessor. Jesus bradou em alta voz. Gente, olha só, tudo aqui tem uma razão de ser, tem um simbolismo, não é nada colocado aqui aleatoriamente. Isso aqui foram coisas escritas por pessoas iluminadas pelo Espírito Santo de Deus. Né? Jesus bradou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo disso inspirado, tendo disso expirou, né? Morreu. Né? E aí ocorreu o sepultamento de Jesus. Um homem, membro do conselho, bom e justo, chamado José de Arimateia, né? Que não tinha consentido, não tinha participado daquela decisão lá, né? Esperava o reino de Deus, disse Pilato, pediu o corpo, então desceu da cruz, envolveu no lençol e colocou no sepulcro cavado sobre a rocha, né? E aí as mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José para ver onde era o sepulcro. E o corpo foi colocado, voltaram para casa, prepararam especiarias, que era o costume, né? Tem que lembrar que no sábado não se podia fazer aquilo, né? Mas aí, no primeiro dia da semana, domingo, ali, primeiro dia da semana, que começava no pôr do sol do fim do sábado, em diante era domingo, né? Primeiro dia da semana. Bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas e haviam preparado, encontraram removido a pedra do sepulcro. Quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor. Ficaram perplexos sem saber o que fazer. De repente, dois homens, nos outros relatos, apenas um anjo, aqui são dois. São relatos, podem parecer contraditórios, mas são relatos diferentes, né? Com roupas que brilhavam, como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontados, as mulheres baixaram o rosto para o chão, os homens disseram: por que estão procurando entre os mortos aquele que vive? Não está aqui, ressuscitou. Lembre-se que ele lhe disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. Sabe que o filho do homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus e voltaram do sepulcro. Elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As mulheres que contaram foram Maria Madalena, Jonas, mulher do procurador Cusa, Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas, que serviam no ministério de Jesus. Havia mulheres que serviam no ministério de Jesus. Né? E aí vai ter aquele famoso encontro aqui com a passagem de Emaús, o caminho de Emaús. Aquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito do que tinha acontecido, né? E discutiam. O próprio Jesus se aproximou dele e começou a caminhar. Mas aí os olhos deles foram impedidos de ver, não estavam reconhecendo Jesus. Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os olhos, com o rosto entristecido e disse. Um deles chamava Cleófas, perguntou: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Ele: que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e todo o povo. Os chefes, sacerdotes, nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que ele era o que ia trazer redenção a Israel. Ainda continuavam achando que era uma redenção política e bélica, né? Hoje é o terceiro dia em que isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós deram um susto hoje. O relato das mulheres que viram o sepulcro vazio. Foram de manhã ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram que tinha tido uma visão de anjos. Disseram que ele estava vivo. E alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. E aí, como vocês custam a entender e como demoram a crer tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés, todos os profetas ficou tudo que ficava constando a respeito dele no Antigo Testamento, né? E aí eles convidaram: fica conosco, pois a noite já vem, e o dia está quase findando. Entrou para ficar com ele. Quando estava à mesa com ele, tomou o pão, partiu, deu graças e os deu. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. E Jesus desapareceu da vista dele, perguntando um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava e nos expunha as Escrituras? E aí levantaram-se imediatamente, foram para Jerusalém. Lá encontraram os 11 e estavam com ele reunidos e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho. E aí Jesus vai aparecer aos
11 discípulos, né? E lembra que Judas suicidou, embora não esteja narrado, não esteja nesse relato aqui. O próprio Jesus apresentou-se entre eles: Pai seja com vocês. Eles ficaram assustados, com medo, pensando que fosse algum espírito, e diz: Por que vocês estão perturbados? E por que vocês levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo. Toquem e vejam. O espírito não tem carne entre osso, como vocês estão vendo, eu tenho. E ele perguntou: tem alguma coisa para comer? Deram um pedaço de peixe assado, ele comeu na presença dele e disse: Foi isso que eu lhes disse quando eu estava com vocês, que é necessário que tudo isso se cumprisse. Então abriu-lhes o entendimento. E agora eles entenderam o sacrifício vicário, substitutivo. Ou seja, Jesus foi sacrificado, nos substituiu na cruz, que a cruz era para a gente, não era para Jesus, né? E a partir dele nós temos arrependimento, acesso direto a Deus, e nos garante, a partir da conversão, a justificação e a salvação, né? E aí diz: está escrito, Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa do meu Pai. Mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do alto. Está falando aqui para guardar até Pentecostes. Tá? Aqui está ser revestido do poder do alto, ser iluminado pelo Espírito Santo, para começar a igreja de Jesus Cristo, né? E aí levou para as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos, abençoou, e ainda estava abençoados, ele nos deixou e foi levado ao céu. Então adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Estavam permanentemente no templo, louvando a Deus. Meu irmão, minha irmã, que mensagem maravilhosa. Essa é a boa notícia. Nós temos um futuro. Qual é o nosso futuro? Na eternidade com Jesus. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós. Amém.